Apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Jornal da Cidade. Bom dia! Bom dia para você. A partir de hoje, as gerências regionais de saúde 9 e 10 no Sertão Pernambucano, com sedes em Oricuri e Afogados da Engazeira, vão ter permissão para a abertura de parques de diversões temáticos e similares. Desta forma, essas regiões que reúnem os 58 municípios do Agreste Sertão entram na etapa 10 do plano de convivência com a Covid. Nesta fase, é permitida a ampliação da capacidade do setor de eventos, que poderá funcionar com 50% da capacidade ou, no máximo, 300 pessoas. Na fase 10, os parques de diversões podem funcionar com 50% da capacidade de público e é necessário manter o distanciamento social de 1,5 m nas áreas comuns e de 1 metro entre as pessoas dentro dos brinquedos. A higienização de todos os equipamentos após a utilização também é obrigatória. Além do funcionamento dos parques, a etapa 10 permite a ampliação da capacidade de lotação para 50% em cinemas e teatros. A venda e o consumo de alimentos e bebidas como pipocas e refrigerantes também está autorizada. E pesquisa comprova a eficiência de telas de vidro ou acrílico contra a Covid em salas de aula. Confira os detalhes com Jorge Brandão. Um estudo da Universidade do Novo México comprovou a eficácia de instalar barreiras de vidro, acrílico ou acetato em salas de aula para evitar a disseminação da Covid-19. A pesquisa também recomenda espaçar mais as carteiras e manter as janelas abertas. As conclusões tomam como base simulação computadorizada que investiga a circulação de gotículas e aerosóis no ambiente. As barreiras transparentes utilizadas no estudo tinham 70 centímetros de altura. O ideal é que a proteção seja aproximadamente de 30 centímetros mais alto do que o aluno sentado. A sala analisada era equipada com ar-condicionado e as barreiras de vidro acetato se mostraram eficazes nessa condição. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Bem, 7 horas e 13 minutos, 4 sindicatos se juntaram em apoio ao Núcleo Funiô de enfrentamento ao Covid-19. Atualmente, o povo indígena está habitando em isolamento um território em Águas Belas, no agreste do estado. Em encontro com o Funiô, os representantes dos sindicatos de servidores estaduais da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Justiça e Ministério Público realizaram a doação de cerca de 1 tonelada de alimentos. Ainda de acordo com os representantes, uma parceria entre os sindicatos e uma associação indígena vai restar em uma vaquinha com o intuito de arrecadar mais recursos para o núcleo de apoio. De acordo com os sindicatos, os indígenas da tribo Funiô foram os mais afetados pela pandemia no estado de Pernambuco e que também foram impedidos de vender o artesanato em decorrência do isolamento social. 7 horas e 13 minutos, mais de 236 mil crianças já foram vacinadas contra a poliomielite em Pernambuco. Os dados fazem parte da reportagem de Ana Rebeca Passos. Pernambuco já vacinou mais de 236 mil crianças entre 1 e 5 anos contra a poliomielite. A população total no estado nessa faixa etária é de mais de 549 mil. Em 2019, o estado vacinou 85% do público-alvo. Neste ano, até o momento, a cobertura está em 62,25%. Atualmente, o preconizado é ter, no mínimo, 95% das crianças imunizadas. Com a baixa na cobertura vacinal, a Secretaria Estadual de Saúde faz um alerta para que os pais e responsáveis façam a adesão à campanha nacional de multivacinação, que segue até o dia 30 de outubro. O objetivo é ampliar os índices vacinais para manter o país livre da poliomielite. O último caso da doença registrado no Brasil foi em 1989, na Paraíba. Durante a campanha, poderão ser aplicadas as doses para completar o esquema básico. Já para as crianças entre 1 e menores de 5 anos, com o esquema básico completo, é feita uma dose de reforço. A campanha nacional de multivacinação também oferta todas as doses do calendário básico para atualização das cadernetas dos menores de 15 anos. Em Caruaru, já foram vacinadas 6.287 crianças, que representa 30,37% do público-alvo. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.
Muito obrigado, Ana. E o uso de cigarros eletrônicos em espaços coletivos passou a ser proibido por lei em Pernambuco. O texto foi publicado na edição do Diário Oficial do Poder Legislativo. No início de outubro, a Assembleia já havia proibido a utilização do equipamento em ambientes do tipo. O texto da lei, no entanto, afirma ainda que o cigarro eletrônico não pode ser consumido em espaços destinados ao fumo de produtos parecidos, uma vez que a comercialização no país é proibida por lei. O uso só será permitido nessas áreas caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, permita a venda no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, os dispositivos eletrônicos para fumar não são seguros, pois além da nicotina possuem outras substâncias tóxicas, né? Além disso, o produto pode causar doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, dermatite e câncer. E mais da metade dos alunos de licenciaturas do país estão em cursos à distância. Confira os dados desse levantamento com Scarlett Lima. Segundo informações do Censo da Educação Superior de 2019, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, 53% dos alunos brasileiros de licenciatura que formam os professores estão em cursos à distância. A baixa qualidade da formação dos futuros professores é apontada como um dos problemas para a melhoria da educação básica. Em avaliação federal de 2017, apenas 0,5% dos cursos de formação de professores à distância tiveram nota máxima. O percentual foi de 2,5% na modalidade presencial. Os dados refletem cenário anterior à pandemia do novo coronavírus, que causou impacto na manutenção de estudantes e na oferta de educação remota. O censo 2019 ainda mostra que o país registrou a primeira baixa no número total de alunos concluintes desde 2013. As instituições públicas e particulares formaram 1.250.076 pessoas, queda de 1% em relação ao ano anterior. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Scarlett, pelas informações. 7h17. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! O delegado Lessa vai implantar 4 postos avançados de segurança, um em cada distrito da zona rural. A gente tem a intenção de implantar aqui em Cachoeira Seca um posto avançado de segurança, trazendo a Guarda Municipal armada e também fazer parcerias com outras instituições, como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, para trazer uma tranquilidade maior para os compradores, vendedores, que dependem tanto das estradas, para o povo da zona rural, o povo do campo, ter mais tranquilidade. Prefeito é 11. Propaganda eleitoral. Coligação Novos Caminhos para Caruaru avançar. Delegado Lessa Prefeito. Vice Manuel da Casa Nova. Sismuc Regional. Trabalho e luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50. Maurício de Nassau. Telefone: 81 3723 6542. Chegou a hora de escolher quem vai governar o seu município pelos próximos 4 anos. E a Rádio Cidade vai te ajudar. E a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Caruaru continua. Nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, a entrevistada é Valéria Pires, vice de Rafael Vanderlei, do Partido Unidade Popular, no programa Manhã Cidade, a partir das 9 horas. Rádio Cidade, eleições 2020. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio: a SES Unita. Jamais estivemos tão juntos quanto agora. Caruaru Shopping, sempre perto de você. Clínica Oculare, oftalmologia avançada para a saúde de sua visão. Casa Nova Construção, comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Color Graph, as melhores soluções para a sua campanha. Locação de ônibus, micro e van. É com a Coletivo Turismo. Vai e volte tranquilo. E no dia da eleição, exerça a sua cidadania de forma segura e rápida. Com cartão Leva. Uma promoção da AETPC. Rádio Cidade.
Vem pro aniversário da Casa Nova Construção e comemore com ofertas e condições exclusivas. Temos a maior variedade em revestimentos para sua piscina com qualidade, design e inovador. Furadeira Black & Decker com maleta e brocas só R$ 189,90. Linha de pisos e porcelanatos com preços exclusivos. Venha conferir. Tinta 15 litros Suíça PVA R$ 55,90. Compre na loja ou pelo site casanova.com.br. Aniversário da Casa Nova Construção. Há 19 anos, sua casa é aqui. A zona rural é uma área muito grande e precisa de mais atenção na segurança. Nosso governo tem compromisso e propostas na segurança para a zona rural. Realização de concurso com 500 novas vagas de guardas municipais para aumentar o contingente na zona rural e na cidade. Iluminação nas BRs, acessos e vilas. Cobrar ao governo do estado uma maior presença da polícia militar. Esse é o nosso compromisso com você, morador da zona rural. Esse é o nosso jeito de governar. Vote Marcelo Rodrigues, vote 13. Estivemos aqui encarando uma pandemia. Redirecionamos 70% das nossas emendas para ações de enfrentamento à Covid-19. Valores que fizeram a diferença. Não pelo montante, e sim pelas mais de 135 mil vidas pernambucanas salvas. Estivemos aqui e estaremos sempre aqui. Porque você pode nem perceber, mas a Alep está sempre trabalhando para você. Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. A casa de todos os pernambucanos. Cidade. 7h21. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Muito bem, estamos de volta, 7h22. Caruaru teve 6 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e nenhuma nova morte foi registrada. Com isso, ao todo, são 9.532 casos e 352 mortes devido ao vírus. O número de recuperados é de 9.062 pacientes. A Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou 157 novos casos. Com isso, o estado tem agora 159 mil. Também foram registradas 10 novas mortes, totalizando 8.552 mortes e 141 mil recuperados. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5,3 milhões de casos, 157 mil mortes e 4,8 milhões de recuperados da doença. E o temor agora dos especialistas, inclusive do Consórcio Nordeste, é que a segunda onda chegue no Nordeste no verão, principalmente por causa da vinda de turistas os estados da região, né, Ceará, Pernambuco e Bahia, e a esculhambação que virou a eleição 2020. E muita gente também, Mário, circulando em grupos de WhatsApp, e essas informações ainda não foram confirmadas ou não, de que UTIs estariam voltando a serem preenchidas, principalmente as UTIs de hospitais particulares. Até o momento, o governo do estado ainda não se pronunciou em relação a isso, mas a gente segue acompanhando e enquanto a gente não tem uma informação certinha sobre isso, se cuidem, gente. Mais um feriadão vem aí. Então, se orientem, tá? A pandemia está firme e forte e a preocupação já pensou a gente ter que fechar tudinho de novo? Já pensou o transtorno que vai ser para esse país? Agora então, depende muito da gente, do comportamento das pessoas. É verdade. Agora, só vai ser ruim para quem está mandando o pessoal ir para a rua aglomerar, né? E a gente está recebendo fotos, vídeos o tempo todo aqui das campanhas, depois pedir para o pessoal ficar em casa quando passar o dia 15 de novembro. Então vocês pensem nisso também, que o discurso pode ficar meio doido. E será que as pessoas vão acatar, né? Porque agora na eleição, pelo que a gente percebe, está tudo liberado. Aí depois a gente vai ter que esperar como é que as pessoas vão reagir a isso. Primeiro esperar para que realmente não chegue. Porque se chegar, meu amigo, está tudo perdido. 7h24. Projeto amplia a pena de acusado por pichação em edifícios e monumentos. Quem traz as informações é Robson Nelson. O projeto de lei 1333/20 tipifica o crime de praticar ou incitar discriminação ou preconceito contra criança ou adolescente em razão da sua filiação civil, ou seja,
aquela diversa da consanguínea, como adotivo ou a socioafetiva, a decorrente de chamada de reprodução assistida heteróloga, quando há doação de sêmen ou de embrião. O texto em análise da Câmara dos Deputados insere a medida do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para a prática. O autor do projeto, o deputado Lincoln Portela, PL de Minas Gerais. A proposta será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e a Constituição e Justiça de Cidadania e pelo plenário. Robson Nielson, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Robson, pela participação aqui. Vamos então à agenda dos candidatos à prefeitura aqui de Caruaru. O candidato delegado Lessa, às 9 horas da manhã, faz visita à Feira da Sulanca, às 2 horas da tarde visita o bairro do Salgado, às 5 horas da tarde realiza atividade em Serra Verde e às 7 horas da noite faz ação no bairro das Rendeiras. O candidato Marcelo Gomes, neste momento, realiza reunião interna, às 9 horas da manhã realiza ação no bairro Agamenon e no Adalgisa Nunes e às 5 horas da tarde concede entrevista para uma emissora de TV. O candidato Marcelo Rodrigues, às 9 horas da manhã, faz visita a apoiadores no bairro do Salgado, às 6h30 da tarde visita apoiadores no bairro Petrópolis e às 6 horas da tarde faz reunião interna. O candidato Rafael Vanderlei daqui a pouco se reúne com apoiadores no residencial Luiz Bezerra Torres. Às 8 horas da manhã ele grava para uma emissora de TV. Às 9 horas acompanha a vice Valéria Pires na entrevista aqui na Rádio Cidade. E às 3 horas da tarde faz porta a porta no bairro Severino Afonso. O candidato Rafael Delon, às 10 horas da manhã, concede entrevista para uma rádio. Às 2 horas da tarde grava para o Guia. Às 6 horas da noite se reúne com lideranças no Distrito Industrial. E às 6h30 faz porta a porta no bairro da Boa Vista 2. A candidata Raquel Lira não enviou a agenda de campanha até o fechamento desta edição do Jornal da Cidade. E o Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru, SISMUC Regional, vai promover uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Caruaru. As entrevistas começam dia 3 de novembro e os candidatos delegado Lessa, Marcelo Rodrigues e Rafael Vanderlei já confirmaram presença. As vagas para acompanhar as sabatinas são limitadas devido à questão do coronavírus e por isso os interessados em acompanhar em loco devem confirmar a presença pelo número 3723-6542. 3723-6542. E a Justiça Eleitoral da Zona 120 decidiu proibir eventos políticos nos municípios de Alagoinha e Venturosa, no Agreste Pernambucano. A medida foi tomada por causa do descumprimento das normas sanitárias definidas pela Organização Mundial da Saúde para o combate ao coronavírus durante essa época de campanhas políticas. A Justiça determinou a suspensão de propagandas eleitorais com carreatas, passeatas e comícios para todos os partidos de Venturosa e Alagoinha. O descumprimento da decisão vai acarretar em uma multa de R$50 mil. E o projeto tipifica crime de preconceito contra criança ou adolescente adotado. As informações com Gabriela Mendes. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados amplia as penas relacionadas à pichação de edifícios ou monumentos urbanos. Conforme a proposta, que altera a lei dos crimes ambientais, a pena atual de detenção de 3 meses a 1 ano e multa será substituída por reclusão de 2 a 4 anos, além da multa. Poderá ser ainda maior, sendo 4 a 8 anos de reclusão e multa se a pichação fizer menção à organização criminosa. Se a pichação for realizada em monumento tombado, a pena será de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Hoje é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Em todos os casos, o acusado será obrigado a limpar a pichação. O projeto altera ainda o Código de Trânsito Brasileiro para permitir a cassação por 5 anos da habilitação de motorista que usar o veículo para a prática de crimes ambientais, como a pichação. Gabriela Mendes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E ontem à noite, 2 jovens foram assassinados próximo ao curral no bairro Severino Afonso, aqui em Caruaru. Segundo informações levantadas no local, os rapazes de 22 e 25 anos receberam uma ligação e se dirigiram até o curral, onde sofreram uma emboscada e foram atingidos por vários disparos. A Polícia Militar foi até o local e fez o isolamento da área e até a chegada do IC, juntamente com a Delegacia de Homicídios. Após o levantamento cadavérico, os corpos foram encaminhados para o IML de Caruaru. Muito bem, vamos agora falar de futebol. Fim de semana de muitos jogos, vitórias, empates e derrotas, e o Central
embalou. Terceira vitória consecutiva da Patativa na competição. Já é o segundo colocado no grupo. Divide a liderança com o ABC do Natal. Vamos então ouvir o comentário aqui do Vanduí Braga, avaliando a rodada do fim de semana. Bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. E um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. O Central venceu mais uma vez. A Patativa engatou a terceira vitória consecutiva, dessa vez contra o Frei Paulistano. E o Central venceu por 1-0 com destaque do zagueiro Lucão. O zagueiro foi o autor do gol e se saiu muito bem durante a partida. É um jovem jogador que tem o seu contrato a ser renovado ainda em 2020. O destaque vai para o time de Silvio Criciúma defensivamente, já que ofensivamente o ataque deixou um pouco a desejar nessa partida. Falando um pouco de Série B, o Náutico jogou contra o Cruzeiro. Um grande jogo, o Náutico saiu na frente e depois, no finalzinho, deixou o Cruzeiro empatar. Esse empate com gosto de derrota para o Náutico. Já o Santa venceu contra o Botafogo em seus domínios e amplia ainda mais seu sucesso na Série C, segue na liderança e é um dos favoritos a subir para a Série B. Vamos discutir tudo no Futebol na Cidade, a partir das 5 da tarde. Vanduí Braga, Rádio Cidade. Só da bola pra você! Muito bem, obrigado, Vanduí. Vamos fazer um breve intervalo. Após o break, a gente vai conversar com o senador e líder do governo Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho, que cumpre a agenda hoje aqui em Caruaru. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Rita e Raquel, 45. Para Caruaru seguir em frente. Meu nome é Amanda Alves, meu número é 23678, estou fechada com Raquel. Olá, meu nome é Edinho Ferreira, meu número 23323, estou com Raquel e lutarei por você, eleitor. Lutarei e serei sua voz, serei a voz do povo na Câmara de Vereadores. Prefeita e Raquel, 45. Sabe qual é o segredo para eu estar sempre conectado dentro de casa? É a fibra ótica BrisaNet. A banda larga líder em satisfação no Nordeste tem planos residenciais de internet de até 1 GB e vantagens exclusivas. Tem Wi-Fi, suporte técnico 24 horas e aplicativos exclusivos para assinantes. Acesse o site e conheça todos os planos. Internet é com a líder, BrisaNet, levando o mundo até você. Talvez você não me conheça, então me permita te contar um pouco da minha história. Eu sou Rafinha Delon, um jovem de 29 anos, administrador por formação e professor universitário. Fui diretor da Junta Comercial de Pernambuco e da Ciretran em Caruaru. Assim como muitos caruaruenses, eu estudei escola pública, lá no Colégio Municipal Álvaro Lins. E fui na Feira da Sulanca, o meu primeiro emprego, ajudando a minha mãe. Eu te convido a acompanhar nossas redes sociais e construir junto conosco a cidade que a gente quer. Coligação Caruaru é o meu país. PCPV, Solidariedade, PTC, PSD. Compra bem. Linguiça toscana mista Seara, 1 kg, só R$13,99. Steak de frango Resende 100 gramas, só 99 centavos a unidade. Fígado bovino congelado, 1 kg, R$13,99. Colgate triplação leve, 180 gramas, pague 140 gramas, R$3,49. Café Ouro Verde diversos, 250 gramas, só R$3,69. Flocão de milho grão verde, 500 gramas, só R$1,05. Biscoito Vitarella Delicita Cristal, R$3,09. Compra bem. Alô você de Caruaru, Palmares, São José da Coroa Grande e região. A empresa de ônibus coletivo informa: estamos transportando você e suas encomendas com ônibus regular de segunda a domingo, incluindo os feriados, iniciando em Caruaru e São José, às 5h30 da manhã, com viagens em média a cada 2 horas, até às 6h30 da noite. Mas atenção, início da viagem em Caruaru na Coletivo na Praça do Rosário e em São José no Mercado Público, com uma conexão na rodoviária de Palmares. Aproveite a casadinha ida e volta com desconto exclusivo para você. Fale com a gente no 3722-4167. Vai e volte tranquilo. Viaje sempre com a Coletivo. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 7h33.
Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio: Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! Estamos de volta com o Jornal da Cidade. A gente conversa agora por telefone com o senador por Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, e líder do governo Bolsonaro no Senado. Seja bem-vindo à Rádio Cidade, senador. O senhor conversa agora com Renata, Mário e a população de 83 municípios pernambucanos. O senhor tem cumprido aí uma agenda, né, na região metropolitana do Recife, agora também no interior. Para o senhor, que é um político experiente, como é que tem sido fazer campanha em meio a uma pandemia? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Queria cumprimentar toda a grande audiência do programa Jornal da Cidade e dizer que realmente estamos vivendo tempos muito diferentes, muito difíceis em função da pandemia, e eu tenho procurado cumprir todos os protocolos, os cuidados, sobretudo o uso da máscara, que é muito importante nesses eventos públicos. Evidentemente que na medida que se aproxima o pleito de 15 de novembro, a própria população, o entusiasmo da população pelos seus candidatos termina ocorrendo alguma forma de aglomeração, seja em caminhadas, seja em reuniões em recinto fechado, até mesmo nessas carreatas que têm sido também muito utilizadas nos municípios que eu tenho visitado. De toda forma, eu sinto um grande interesse da população em poder participar do processo eleitoral para poder fazer as escolhas para os seus representantes, tanto a nível do Poder Executivo, na escolha dos prefeitos, do vice-prefeito, como também dos seus representantes das câmaras municipais. O senador, o presidente Jair Bolsonaro tem vindo muito ao Nordeste e a gente percebe que a avaliação dele tem melhorado consideravelmente na região. A que o senhor atribui essa melhora na avaliação do presidente Jair Bolsonaro? São diversas razões. É evidente que a razão mais visível é a concessão do auxílio emergencial no valor de R$600 nos primeiros 5 meses e depois agora a concessão de um auxílio de R$300 até o final do ano, até dezembro. Isso injetou uma renda adicional para mais de 64 milhões de brasileiros num momento crítico, quando as pessoas perderam seus empregos, a sua renda da atividade informal que elas possuíam e, sobretudo, esse auxílio foi fundamental para poder suprir a necessidade de alimentação, de compra de medicamentos em muitos domicílios no Brasil. Mas não foi só o auxílio emergencial, ele foi importante, mas não foi o único fator para explicar a melhora da avaliação do presidente Bolsonaro no Brasil como um todo, mas no Nordeste de forma particular. Eu destaco ainda, Mário Flávio, o apoio que o presidente deu às empresas. As empresas, elas foram protegidas através da ampliação da oferta de crédito. Destaco aqui o programa Pronamp, que ofertou recursos, sobretudo para o micro e para o pequeno empresário, e é a micro e pequena empresa que é responsável por mais de metade dos empregos no Brasil. Então, os programas de ampliação do crédito tiveram um papel também fundamental. Outro instrumento que é muito valioso e muitas vezes não tem sido considerado foi o benefício emergencial, que não se confunde com o auxílio. O benefício foi dado àqueles trabalhadores de carteira assinada que tiveram seus contratos suspensos e tiveram inclusive redução salarial, e o governo complementou aquilo que a empresa reduziu. O governo complementou através do seguro-desemprego, portanto, isso também beneficiou mais de 10 milhões de brasileiros com carteira assinada. E no caso particular do Nordeste, eu destaco a continuidade do programa de investimentos em obras hídricas aqui em Pernambuco, um destaque todo especial para a obra do ramal do Agreste, que pega a água no eixo leste da transposição, na altura de Sertânia, e leva a água até Arco Verde, que é o início da adutora do Agreste, que é a mais importante obra hídrica de Pernambuco. Para lhe dar uma ideia, essa obra durante esse ano,
já vai consumindo algo próximo de R$1 bilhão. Tem mais de 2.500 pessoas empregadas na obra e a expectativa é que a obra possa estar concluída no início do segundo semestre do próximo ano. Isso vai significar que a adutora do Agreste poderá levar água do São Francisco para quase 70 municípios do Agreste do estado. Portanto, eu diria que é um conjunto de fatores que terminou aproximando o presidente Bolsonaro da população, sobretudo a população mais vulnerável, a população mais pobre, e no caso do Nordeste, a atenção especial que ele deu para o programa de obras hídricas. Ao lado disso, não faltou dinheiro para ninguém. O presidente Bolsonaro conseguiu viabilizar um programa de socorro federativo, onde houve transferências de recursos para estados e para municípios. Se você conversa com qualquer prefeito da região Nordeste, de qualquer região do Brasil, vai haver um reconhecimento que foi no governo do presidente Bolsonaro que ocorreu maior transferências de recursos de Brasília para os municípios brasileiros. Senador, a gente vem falando muito aqui desde o início da pandemia que o Brasil é um país tão desigual que até na hora de cumprir o isolamento social a gente sofre, né? Porque o isolamento social para quem está no seu apartamento, com sua internet, né? Sua TV a cabo, seu ar-condicionado é uma coisa. Para quem está ali na periferia, dividindo uma casa, muitas vezes com um único cômodo, com 4, 5 filhos, marido dentro de casa, muitos alcoolizados, batendo na mulher, enfim, é outra coisa, né? São dois Brasis que a gente chama, né? Um Brasil mais legal de cumprir o isolamento social e outro nem tanto, principalmente para quem precisa trabalhar. A gente sabe que uma série de medidas estão para se vencer agora no fim do ano. E a gente ainda é uma grande interrogação essa questão da pandemia. Como é que o senhor vem acompanhando isso de perto? Principalmente essas questões dos recursos, né? A gente tem a medida provisória 936 que se transformou em lei, que o governo federal aí subsidia, e o senhor citou agora há pouco, né, parte dos salários para que não haja demissões, tem o auxílio emergencial. Como é que vocês têm acompanhado isso de perto, caso a gente não saia disso que a gente está vivendo? Na realidade, nós estamos todos muito preocupados. Na realidade, você está verificando a tal da segunda onda da pandemia, do coronavírus, que já se concretiza na Europa, nos Estados Unidos. Ontem, nos Estados Unidos, foi recorde de infectados, foram mais de 83 mil novos casos de coronavírus nos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, nós estamos vivendo uma longa curva de estabilização e a gente está numa torcida de que o Brasil possa ficar fora dessa segunda onda. Em princípio, Renata, nós não estamos trabalhando com a prorrogação do auxílio. Todos os dados que chegam do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, não nos leva a acreditar que possamos estar próximos de uma segunda onda. Existem as aferições que estão sendo feitas, a média móvel está caindo no número de óbitos, o número de casos também está caindo no Brasil, embora os patamares ainda sejam elevados. Então, a nossa torcida é que o Brasil possa, de fato, ficar livre da segunda onda e, consequentemente, não seja necessário a prorrogação dos auxílios que nós falamos. O que se discute muito em Brasília é um substituto para o Bolsa Família. Na realidade, o Bolsa Família é um programa de proteção social, ele beneficia aproximadamente 14 milhões de famílias brasileiras e tem um valor de benefício médio de R$ 193. O que é que essa pandemia terminou revelando para o brasileiro? Para os brasileiros, é que existia um volume de brasileiros, um número de famílias brasileiras que não dependiam do Estado para sobreviver e para viver, porque eles iam buscar a sua renda através da atividade informal. Portanto, eles não estavam registrados no cadastro único e nenhuma estatística oficial. Então,
As estimativas é de que para oferecer uma proteção para os mais vulneráveis, no sentido de proteger esses que, em função da economia não ter voltado ainda à plena carga, sobretudo o setor de serviços, que é o mais prejudicado, veja a questão dos hotéis, do comércio, né, em que as pessoas ainda estão viajando pouco, portanto o movimento na área do turismo é muito baixo ainda, as empresas aéreas estão sofrendo muito, as empresas de transporte interestadual, de transporte coletivo também. Então isso tudo leva a nós acreditarmos que é importante ter um substituto para o Bolsa Família que possa ampliar essa proteção social. Estima-se que para oferecer uma proteção mínima para os brasileiros que venham a necessitar da ajuda do Estado, estamos falando aí para um público em torno de 20 milhões de famílias. Nós teríamos um acréscimo de pelo menos 6 milhões de famílias no novo programa de proteção social que se quer denominar Renda Brasil. E a outra discussão, qual seria o valor desse auxílio? O Bolsa Família, como eu falei, é em torno de R$ 193, o auxílio emergencial até dezembro vai com 300, mas as dificuldades são grandes porque não existe muito espaço no orçamento público federal para uma concessão próxima do auxílio de R$ 300. Então, nós estamos aguardando a retomada dos trabalhos presenciais no Congresso Nacional a partir do dia 17 de novembro, para que a gente possa aprofundar toda uma discussão em torno das despesas que hoje nós realizamos. Cito aqui apenas, por exemplo, para estimular o debate, o Brasil gasta muito com subsídios, com incentivos, é algo como 300 bilhões por ano, esses incentivos que são concedidos a diversos setores da atividade produtiva no Brasil. Certamente haverá propostas para a redução dos subsídios e dos incentivos, no sentido de a gente identificar formas de financiar um programa de proteção social que possa, de fato, contemplar os brasileiros que vão precisar da ajuda e da proteção do Estado. O senador, a gente, falando um pouquinho de eleição agora, a gente tem uma realidade hoje que deve ser mantida, a dúvida é com relação ao Recife, mas Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Salgueiro, né, outras grandes cidades aqui do interior estão nas mãos de prefeitos da oposição que devem ser reeleitos, né, como é o caso do seu filho lá em Petrolina. Recife é uma incógnita ainda, né, porque o João Campos lidera as pesquisas, mas ninguém sabe quem vai com ele para o segundo turno. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: essa sinalização da oposição vencendo nessas grandes cidades seria um indício que a fadiga eleitoral do PSB ela está chegando no Estado e implicaria em 2022? E se o senhor vai se colocar à disposição para disputar o governo em 2022 ou ainda é cedo para falar sobre essa segunda questão que eu coloco aqui? Olha, eu acho que ainda é cedo. Na realidade, nós temos que aguardar o resultado das eleições municipais e deixar para discutir 22 em 22. O que eu percebo nas andanças que tenho feito em diversos municípios, como você registrou, tenho procurado andar em todas as regiões do estado. Deverei, até 15 de novembro, visitar pelo menos 50 municípios no estado de Pernambuco. Eu percebo que essas eleições municipais serão marcadas por dois fatores importantes. O primeiro, o reconhecimento das boas administrações. Os prefeitos bem avaliados, eles certamente serão reeleitos. É o caso de Caruaru, Petrolina, Salgueiro e outros que você citou, mas o bom prefeito, a população vai querer que ele possa ter mais 4 anos para que o trabalho possa ser aprofundado e as ações possam ser desenvolvidas no sentido de melhorar a vida das pessoas. O segundo fator que eu acho que vai prevalecer muito nessas eleições, e isso tem a ver com a fadiga do material que você está falando, desse longo ciclo de hegemonia política do PSB, me parece que as escolhas que serão feitas serão também feitas em cima daqueles gestores, prefeitos
que possam ter uma melhor articulação com o governo federal. A pandemia, de fato, ela desorganizou as finanças públicas, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, e as pessoas sabem que para poder tocar os programas de melhoria na área da educação, saúde, infraestrutura, é preciso contar com os investimentos de Brasília. Então, acho que essa relação política mais próxima com o governo federal deverá se verificar na eleição dos prefeitos municipais. Acho que dos 5.500 prefeitos, acho que uma parcela expressiva, eu diria que a grande maioria dos gestores eleitos serão eleitos por siglas que estarão apoiando o presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, apoiando o seu governo, tendo em vista a dificuldade econômica que nós estamos vivendo. Então, essa é a minha avaliação essas andanças que tenham feito e visitado diversos municípios importantes. Acho que o papel a destacar é que dos 20 maiores municípios de Pernambuco, as oposições ao Palácio do Campo das Princesas deverá de fato eleger no mínimo entre 10 e 12 municípios, o que mostra que nós estamos nos aproximando do final de um ciclo político que expressa essa vontade de todo Pernambuco de iniciar uma mudança a partir de 22, mas é evidente que temos que aguardar a conclusão das eleições municipais para fazermos avaliações mais precisas. Senador, o secretário de governo Rubem Júnior manda um abraço aqui para o senhor. Aí ele diz aqui, um abraço ao senador e amigo de Caruaru, Fernando Bezerra Coelho. Isso é um gesto que eu entendo da própria gestão aqui municipal, né? Como é que tem sido a sua atuação enquanto senador para trazer recursos aqui para a cidade de Caruaru? Olha, primeiro eu quero retribuir esse abraço amigo, fraterno de Rubem Júnior. É um grande amigo, ele que trabalhou com o meu amigo, o ex-governador João Lira, e, portanto, nós nos conhecemos já de muito tempo e é sempre uma alegria poder conversar com o Rubem Júnior, que ele entende como poucos da política de Caruaru. Aqui em Caruaru, mesmo respeitando o partido ao qual eu sou filiado, que é o MDB, mas dentro de um diálogo muito aberto, muito franco, com o senador Jarbas, com o deputado federal Raul Henrique, todos sabem que dessa minha ligação com a prefeita Raquel Lira, nós, como senador da República, procuramos ajudar os pleitos dela em Brasília em diversos momentos, como, por exemplo, a contratação do Finisa, que permitiu investimentos em infraestrutura urbana muito expressivos aqui em Caruaru, a conclusão das obras de drenagem aqui em Caruaru, que resolveu problemas crônicos quanto dos momentos de cheia, e o apoio nas mais diversas áreas da educação, da construção de creches, na área da saúde, para reforçar o belíssimo trabalho que a prefeita Raquel fez durante o enfrentamento da pandemia, e não é à toa que todas as pesquisas, portanto, mostram aquilo que eu acabava de falar, o reconhecimento pelo exitoso trabalho que ela vem realizando à frente da Prefeitura Municipal de Caruaru. Portanto, na realidade, nessa relação tem sido uma relação profícua, uma relação de respeito, uma relação de parceria, no sentido de que a gente possa retribuir o carinho que a gente teve da população de Caruaru quando da minha eleição para o Senado da República, procurando viabilizar recursos para que Caruaru continue sendo a referência que é para todos os municípios do interior de Pernambuco e do interior do Nordeste. O senhor pretende conversar também com o deputado Tony Gel para trazer ele para o bloco de oposição ao Palácio nos próximos anos, já que os aliados de Tony reclamam muito aqui do trato que ele recebe do governador Paulo Câmara? Olha, o deputado Tony Gel é meu amigo pessoal, a gente tem conversado muito, conversamos muito nesse momento das definições políticas aqui em Caruaru, tenho conversado também com o Toninho, a qual respeito, é um grande quadro político para o futuro e, portanto, esse diálogo continuará ocorrendo e, repito, vamos aguardar a conclusão do processo eleitoral municipal e depois vamos retomar esse diálogo a partir do MDB, nas conversas que temos mantidas com a direção estadual. Estou numa expectativa muito boa, o MDB está disputando 48 municípios em Pernambuco,
Nós estamos acreditando que o MDB poderá ampliar o número de prefeituras que hoje ele detém, para que o partido possa se fortalecer e possa ser um ator importante no processo político de 22. Senador, toda vez que a gente, voltando a falar sobre o governo federal, toda vez que a gente fala aqui em algo sobre Bolsonaro, a gente já começa a receber mensagem perguntando quando ele visita Caruaru. A gente lembra que na época, né, do atentado contra ele, se eu não me engano, estava algo especulando-se, né? Ele sofreu a facada na quinta, ele vinha em Caruaru na outra terça. Na outra terça. Falava-se muito nessa visita, né? Existe algo programado? A gente sabe que ele vai muito no sertão, ali nas obras e tal. Existe algo programado para essa região metropolitana? O presidente Bolsonaro quer vir mais vezes a Pernambuco. Nós estamos sempre conversando com ele sobre essa oportunidade. Ele veio recentemente, como você lembrou, em São José do Egito, veio também no canteiro de obras do ramal do Agreste. E sem sombra de dúvidas, ele deseja muito vir conhecer essa região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, que é esse polo de confecção, que é essa economia pujante que Caruaru e o Agreste oferece para Pernambuco e para o Nordeste. Vamos trabalhar, tenho a impressão que isso deverá ocorrer mais para o início do próximo ano, mas com certeza estamos nos esforçando para que o presidente possa fazer a visita aqui na região de Caruaru. Ok. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Na próxima, venha ao vivo aqui para conhecer a emissora mais jovem de Pernambuco. Pois não, muito obrigado a você, a Mário Flávio, obrigado, Renata, e eu envio aí o meu abraço carinhoso para o nosso amigo Rubem, tá bom? Grande abraço. Um abraço, obrigada, bom dia. Conversamos com o senador, né, Renata, da República e líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que cumpre a agenda, esteve ontem em Santa Cruz, Capibaribe e outras cidades aqui da região. Hoje ele cumpre uma agenda política aqui em Caruaru, né? Daqui a pouco ele tem reunião com a prefeita Raquel Lira, né? E também em outras cidades aqui. Ele faz um tour. Na verdade, ele fez pela região metropolitana, agora veio estava no Sertão, região metropolitana, agora Agreste, né? Vai marcando aos poucos território. Fernando Bezerra Coelho, que hoje, sem dúvidas, Renato, é o principal nome de oposição ao governador Paulo Câmara e deve ser candidato ao governo em 2022. Né? Ele junta um bloco de opositores aí para ser o candidato para disputar contra o PSB. Muito bem, 7h56. A gente lembra que daqui a pouquinho, tá bom? No Manhã Cidade, a gente encerra a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Caruaru. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a Valéria Pires, que é a vice do Rafael Vanderlei do UP, para a gente conhecer um pouco mais, né, do plano de governo, as ideias da Valéria, enfim, a partir das 9h da manhã. Tá certo? A Rádio Cidade é a emissora do grupo AJS de Comunicação. O Jornal da Cidade tem a edição de Laís Florencio. A produção é de Ana Rebeca Passos, Scarlett Lima e Jorge Brandão. A edição de áudio e imagens é de Paulo Silva e Adilson Tavares. Os trabalhos técnicos de Wagner Alex, Fábio Bela e Márcio Diego. A criação visual é de Rodrigo Miranda. A direção de produção e programação é do Mário Flávio. E a direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa é de Rodolfo Silva e a direção geral é de Adolfo José. Tenham todos um ótimo dia. Não saiam daí que a gente se encontra na sequência a partir das 8h com Manhã Cidade. Manhã Cidade, já já. Boa semana a todos. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Casa Nova Construção. Comemorando 19 anos com muita promoção e ofertas especiais. Aproveite! ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7. Uma emissora do grupo AJS de Comunicação. Vamos construir a vitória de Caruaru. Você é fundamental e Deus nos capacita. Estamos juntos, Gilmar Edson 55025. Meu nome é Cione Leonel. Há 27 anos trabalho na Feira da Sulampa. Junto com o Rapier, vamos fortalecer a nossa feira. Meu número é 55485. A situação é a seguinte, pessoal. Assis Herege para vereador 55888. Eu quero ser a sua voz na Câmara Municipal do Vereador.
A Academia Up Personal Gym continua inovando e realiza o curso de avaliação e correção do movimento, reabilitação à performance. Salve a data, dia 31 de outubro, das 8 horas da manhã às 6 da noite. Convidado professor mestrando Renato Almeida. Local, Academia Up Personal Gym. Valor da inscrição, estudante de educação física e fisioterapia, R$160. E para profissional de educação física e fisioterapeutas, R$180. Primeiro lote, apenas 30 vagas. Informações, 99501-3332. E atenção, Caruaru! Pesquisa encomendada pela Rádio CBN Caruaru, a Simplex Consultoria mostra Raquel Lira com mais de 77% das intenções de votos. E mais, ainda de acordo com a pesquisa, mais de 85% dos caruaruenses aprovam o trabalho de Raquel na prefeitura. Venha você também com Raquel Lira para Caruaru seguir em frente. Casa do Serralheiro, portas e janelas de alumínio, perfis de alumínio, nas linhas Búzios, engenharia de 8mm e 10mm, box, linha 25, módulo prático, perfis de PVC nas cores branco e amadeirado, ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro, o melhor preço da região. Avenida Leão Dourado 13A, São Francisco, Caruaru. Telefone 81 3722 7628. Propostas 40. Marcelo Gomes, prefeito, vai implantar um Compás. Vai criar a unidade volante para prevenir a violência contra a mulher. Serviço com advogada, psicóloga e assistente social na periferia e zona rural. Vai avançar no programa de iluminação pública, ampliar o sistema de vídeo monitoramento na cidade, guarda municipal, integrar dados da segurança com órgãos estaduais e federais. Caruaru, cidade inteligente, cidade amiga da segurança. Frente Popular de Caruaru, PSB, PCdoB, MDB, PDT. Olá pessoal, meu nome é Robson e Elson. A gente vai se encontrar durante a semana de 5 às 6 da tarde no Futebol na Cidade, debatendo tudo sobre o futebol e também os esportes em geral. Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 8:01. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Essa cidade vai tremer, a galera vai detonar geral. Essa cidade vai tremer, a galera vai suar. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora e sintonizou nos 99,7. Essa é a Rádio Cidade, a emissora mais jovem de Pernambuco. Estamos no ar há apenas 7 meses. Bom dia para você também que chegou mais cedo, por volta das 5 da manhã, no Acorda Caruaru, curtindo aquele forrozinho tradicional. Na sequência veio o Jornal da Cidade, para você levantar já bem informado.